Hoje, vamos aprender por que é importante sempre manter e conservar armas e munições em boas condições. Mais sobre isso na reportagem. 5 de junho de 2026, estamos no 5º ano e no dia 103, desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao Boletim de Situação. No relatório de hoje, veremos uma gravação muito interessante da flotilha de submarinos, que também vamos analisar. É uma carta aberta de Zelensky a Putin e a resposta dele a isso. Também vamos revisar os acontecimentos na linha de frente. Adiantando, não houve mudanças ou ganhos territoriais de nenhum lado. E provavelmente não veremos isso tão cedo, pois não está acontecendo muita coisa. O que já estamos vendo, por outro lado, são imagens como esta aqui. Murmansk, no Mar de Barents. Olhem para elas. Homens corajosos estão diante dos imensos submarinos que devem levar o prestígio da Marinha da Rússia para o mundo. Claro que são todos apenas crianças de uniforme, como já é bem comum na Rússia atualmente. Afinal, é preciso preparar a próxima geração com empenho para a guerra, que já se arrasta há 1562 dias. Mas vamos ignorar as crianças e focar no que realmente é mais interessante nesta imagem. Ambos os submarinos possuem redes antidrones. O Google Maps já me revelou onde fica a base naval. E aí eu já consegui localizar os dois submarinos da imagem direto no cais. Daqui até a fronteira com a Ucrânia são nada menos que 2.000 quilômetros. Se os russos já estão colocando redes antidrones sobre submarinos aqui, dá para imaginar o que eles já esperam dos ucranianos atualmente. De vamos derrubar o regime em 3 dias, até estamos tentando proteger submarinos que estão a 2.000 quilômetros da fronteira contra drones, e para os quais o drone também precisa voar 2.000 quilômetros pelo próprio espaço aéreo. O caminho de proteção aérea já é um desenvolvimento muito significativo. Por um lado, isso mostra que eles acreditam que os ucranianos podem alcançar e atingir esse alvo. Por isso estão tomando precauções. E por outro lado, isso também mostra que eles nem confiam na própria defesa antiaérea, que não consegue abater um drone a mais de 2.000 quilômetros de distância, partindo do princípio de que os drones também decolam da Ucrânia, o que normalmente deveria ser o caso. Por outro lado, vimos recentemente que os ucranianos conseguiram lançar o drone FP-1 ou FP-2 a partir de um container de caminhão. Se alguém infiltrar outro desses na Rússia, o alcance vira trivial e qualquer coisa pode ser alvo. Imagens mostram um ataque com o sistema de lança-chamas pesado TOS-1A, que, aliás, não vemos há muito tempo, onde um dos foguetes perde a propulsão logo após o lançamento e praticamente voa descontrolado pela área. Por que não vimos esse sistema há tanto tempo? Bem, ele tem um alcance muito limitado. Alcance entre 10 e 15 quilômetros conforme o projétil. E acontece que, atualmente, isso geralmente fica dentro das zonas de morte das áreas de frente. Qualquer drone poderia localizar e atacar isso rapidamente. E esses sistemas geralmente são destruídos após um impacto no depósito de munição que foi colocado abertamente no veículo. Eu suponho que a gravação também foi feita em um setor da linha de frente que não é tão fortemente controlado por drones. Então, não é um dos principais pontos de conflito. Pouco depois do incidente, o veículo de lançamento parece ter problemas temporários. Por um momento, até parece que o sistema corre o risco de pegar fogo. No caso do TOS-1A, isso é um grande problema, pois esses veículos levam dezenas de foguetes termobáricos. Se houver uma falha grave ou reação em cadeia, o lançador pode explodir sozinho, como após um ataque de drone. Isso pode ocorrer dos dois lados. Munição, lançadores ou outros sistemas nem sempre são 100% confiáveis, mas podem ser suficientes. Manutenção e cuidado minimizam a probabilidade de falhas. Mas ambos os países, e isso pode ser dito, muitas vezes não dão muita importância para inspeções e manutenção. Sinceramente, não gosto de relatar sobre Kherson. Há anos ocorrem incidentes lá, frequentemente debatidos como crimes de guerra. Os chamados ataques duplos, em que um alvo é atacado e quando as equipes de resgate chegam, ocorre outro ataque aéreo. O disparo contra equipes de resgate, ataques a instalações da ONU ou, mais recentemente, até mesmo ao comboio da ONU na região.
Também ocorrem ataques frequentes de drones a civis e infraestrutura civil ao longo do Dnipro. Aqui vemos novamente ataques de drones direcionados contra civis que vivem ao longo da linha de frente. Infelizmente, o incidente atual também se encaixa em um padrão que vemos com muita frequência. Um ataque de drone russo atingiu uma ambulância em Kherson. Um paramédico de 64 anos e um motorista de 65 anos ficaram feridos. Ambos sofreram ferimentos por estilhaços e concussões, ou seja, Kherson já não é apenas uma região na linha de frente. A cidade virou um local onde resgates, socorristas, veículos civis e moradores são alvos frequentes de ataques. Exatamente por isso, muitas dessas notícias já não parecem mais casos isolados, mas sim parte de um padrão recorrente, que aqui na cidade se tornou uma triste realidade, pois vemos aqui como o drone atinge justamente a ambulância. As forças ucranianas de sistemas não tripulados voltam a atacar a logística russa no Mar de Azov, na noite do dia 5. Segundo informações ucranianas, em 5 de junho, 5 navios foram atacados em Mariupol, Berdyansk e nas águas costeiras do sul ocupado da Ucrânia. Os alvos eram navios de carga e um petroleiro que eram usados para transporte e tarefas de abastecimento entre os portos ocupados. Todos os 5 navios teriam sido atingidos com sucesso por ações cinéticas. Isso é interessante porque a campanha ucraniana contra uma logística russa agora se estendeu a praticamente todas as rotas de transporte. Estradas são monitoradas por drones de médio alcance e veículos são atacados. Conexões ferroviárias estão sob pressão crescente. E agora, navios também estão sendo atingidos no Mar de Azov. Alvos nas proximidades de Mariupol e Berdyansk desempenham um papel importante para a Rússia no transporte de combustíveis, perto das áreas ocupadas. Cada ataque aos navios aumenta o esforço logístico da Rússia. Isso obriga Moscou a destinar mais recursos para a proteção. Recentemente, os principais alvos eram depósitos de combustível e comboios de caminhões. Atualmente, estradas, linhas de trem, portos, navios e infraestrutura de combustível são atacados simultaneamente, evidenciando um padrão cada vez mais claro. A Ucrânia não está apenas tentando manter a linha de frente, mas também atacar toda a cadeia de suprimentos por trás dela. Ou seja, eles estão fazendo exatamente o que anunciaram há poucos dias, e como se pode ver, com bastante sucesso. Zelensky escreveu uma carta aberta, direta e incomum para Putin. Nela, não se trata de um cessar-fogo em si, mas sim da questão fundamental de como essa guerra poderia ser encerrada. Ele lembra, primeiramente, que Putin está no poder há 26 anos e passou uma parte considerável desse tempo em guerra contra a Ucrânia. O presidente ucraniano argumenta que as relações entre os dois países mudaram completamente sob Putin. Onde antes elas se falava sobre comércio e cooperação econômica, hoje quase só se fala de ataques, perdas e destruição. A carta também trata das consequências da guerra para a Rússia. Zelensky ressalta ataques ucranianos de longo alcance, falta de combustível, sanções, problemas econômicos e grandes perdas russas na linha de frente. Ao mesmo tempo, Zelensky acusa Putin de ter que adiar constantemente seus próprios objetivos de guerra, enquanto a Ucrânia continua resistindo apesar de todas as previsões. É especialmente interessante que a carta não receba apenas críticas, mas também contenha uma oferta concreta. Zelensky propõe conversas diretas entre ele e Putin, acompanhadas de um cessar-fogo completo durante as negociações. Ele também cita a troca de todos os prisioneiros e garantias internacionais de segurança, com participação da Europa e Estados Unidos como base para um processo de paz. Seu argumento central é que a linha de frente atual deve ser o ponto de partida para a diplomacia. Não grupos de trabalho intermináveis ou novos acordos de Minsk, mas sim decisões políticas diretas no mais alto nível. Exatamente essa proposta, quem diria, Putin já rejeitou. E com isso, do ponto de vista ucraniano, fica claramente visível porque possíveis negociações de paz estão fracassando no momento. A carta traz várias mensagens políticas, algumas vistas como provocação em Moscou. Ao mesmo tempo, há uma proposta concreta para negociações, cessar-fogo e uma troca de prisioneiros sobre a mesa. E as conversas seriam diretas, e não por meio de representantes. Mas a resposta russa não foi uma contraproposta, e sim uma rejeição. Assim, fica com a impressão de que o Kremlin ainda aposta em atingir seus objetivos pela via militar, e não por negociações diretas.
Para Kiev, isso é mais um argumento para a tese de que essa guerra não continua porque ninguém quer conversar, mas porque Moscou quer continuar com ela. O momento foi sim, como posso dizer, escolhido de forma nada aleatória, na minha opinião. Porque os ucranianos vêm pressionando intensamente as linhas de abastecimento russas há dias e mostram do que são capazes. Tenta-se mostrar por meio de carta pública, disposição para diálogo e encerramento imediato, mas isso é rejeitado. É possível que os ucranianos agora escalem ainda mais e ataquem outros alvos de prestígio, como a ponte de Kerch, por exemplo, pois a ponte de Kerch está se tornando cada vez mais interessante, já que o abastecimento na Crimeia está atualmente muito ameaçado. Vamos continuar falando sobre a rota de abastecimento do Sul. As perdas já estão tão altas quanto nos últimos dias. Temos aqui bem mais de 300 veículos no total que foram destruídos. A maioria está na rota de abastecimento. O que fazer nessa situação? Melhorar a defesa antiaérea, destacar mais soldados ou criar contramedidas. Todas são boas ideias. Russos começaram agora a instalar alvos falsos. Com isso, um piloto de drone ucraniano deve presumir que há um veículo real ali, embora seja apenas uma réplica. Neste aqui, eles até colocaram um boneco embaixo para dar a impressão de que estão consertando um carro. Eu sempre digo que os russos são muito criativos na improvisação. Agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a antiga equipe das algas. Um agradecimento especial ao Tenente Coronel Henneck, Stiller, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir e comentar. Até o próximo relatório de situação.